Hoje a gente vai conhecer a história da capital mais jovem do Brasil, Palmas. Uma cidade que nasceu de um sonho, de um plano super audacioso bem ali no coração do país. É uma história e tanto. Pois é, a pergunta é exatamente essa. Como é que se faz para erguer uma capital inteira, do zero, no meio do Cerrado brasileiro? A história de Palmas responde essa pergunta. É uma narrativa que mistura visão, muita engenharia e, claro, a coragem de criar uma metrópole onde antes não havia nada. Então, vamos lá. O ponto de partida de tudo é esse. Imagina a cena. Um estado novinho em folha, o Tocantins, acaba de ser criado. Só que ele já nasce com um problema enorme. Cadê a capital? E olha, as coisas aconteceram numa velocidade impressionante. Pensa só, 5 de outubro de 88 nasce o estado do Tocantins. Pouco mais de um mês depois, Siqueira Campos é eleito primeiro governador. E já no primeiro dia de 89, a cidade de Miracema vira a capital provisória. Era uma corrida contra o tempo para definir a sede permanente do poder. Aí é que vem o pulo do gato. A escolha mais óbvia seria pegar uma cidade que já existia, né? Tipo Araguaína ou Gurupi. Mas não. A liderança da época decidiu seguir um caminho muito mais ambicioso, quase como uma reedição de Brasília, erguer uma capital do zero, totalmente planejada. E assim, aquele desafio gigantesco se transformou num sonho, num projeto de cidade. Agora a gente vai ver como essa visão ousada começou a sair do papel e a ganhar forma ali, na terra vermelha do Cerrado. Bom, e para esse sonho virar realidade, ele precisava de um plano bem concreto. Os arquitetos por trás de tudo foram Luiz Fernando Cruvinel Teixeira e o Alfredo Antunes de Oliveira Filho. O local escolhido? Nada de aleatório. Foi um ponto super estratégico bem no centro geográfico do estado, em terras que pertenciam às fazendas Triângulo e Sussuapara. E o início oficial de tudo foi em 20 de maio de 1989, com o lançamento da Pedra Fundamental. Claro que o começo não foi nem um pouco fácil. Era uma obra gigantesca no meio do nada. Essa citação aqui descreve perfeitamente o clima da época. Muita poeira, prédios e casas brotando num solo virgem, ruas sem asfalto, sol, chuvas e ventanias, tudo era improviso. Dá pra quase sentir o espírito pioneiro daquele tempo, né? Mas, veja bem, não bastava só construir prédios e abrir ruas. Para que aquela cidade em construção se tornasse a capital oficial, foi preciso uma jogada de mestre no campo jurídico. Uma solução que foi, no mínimo, genial. Olha só que sacada! Foi um processo em 4 etapas. Primeiro, o pequeno povoado de Taquarussu do Porto se torna um município. Segundo, a área de Palmas, ainda um canteiro de obras, vira um distrito desse novo município. Terceiro, e aqui está a mágica, uma resolução simplesmente inverte os papéis. E o passo final, em 1º de janeiro de 1990, Palmas finalmente se torna a capital e Taquarussu, a cidade-mãe, passa a ser um distrito de Palmas. Com isso, Fenelon Barbosa, que era o prefeito de Taquarussu, virou o primeiro prefeito de Palmas. Uma manobra jurídica espetacular. Ok, com a cidade criada oficialmente, vamos dar uma olhada no seu design urbano. Por que o planejamento de Palmas é tão único e fascinante quanto a sua história de nascimento? Uma das coisas mais curiosas de Palmas é o sistema de endereços. Na prática, existem 2 jeitos de se localizar por lá. Tem o sistema antigo, cheio de siglas e quadrantes, como ASE, que é a Área Residencial Sudeste, e tem o novo, que usa uma lógica de pontos cardeais. O resultado? A mesma quadra pode ser chamada de ASE 51 ou de 504 Sul. É um verdadeiro desafio para quem visita a cidade. E no epicentro de todo esse planejamento, bem no coração da cidade, está a monumental Praça dos Girassóis. E não é uma pracinha qualquer, estamos falando de uma das maiores praças públicas do mundo. Ela é o verdadeiro coração geográfico, político e cultural, não só de Palmas, mas do Tocantins inteiro. E essa praça é um verdadeiro museu a céu aberto. É lá que fica o Palácio Araguaia, a sede do governo. Lá também está o Cruzeiro, o marco zero da cidade. Tem até uma obra do Oscar Niemeyer, o Memorial Coluna Prestes. E um detalhe incrível, a praça fica exatamente no centro geodésico do Brasil. Até o piso dela tem um significado, homenageando os povos originários do Tocantins, como os Apinagé, Craô e Xerente. Certo, a gente já viu como a cidade foi sonhada, planejada e construída. Mas e o resultado disso tudo? Será que o plano deu certo? Agora, vamos olhar para os números, que eles contam uma história bem impressionante. Os dados do censo do IBGE mostram um sucesso estrondoso.
Em 2010, Palmas tinha uma população de pouco mais de 228 mil pessoas. Apenas 12 anos depois, em 2022, esse número saltou para mais de 302 mil habitantes. Esse salto, em termos percentuais, representa um crescimento de quase 46,5%. Isso mesmo, foi o maior crescimento proporcional entre todas as capitais brasileiras no período. Um verdadeiro boom demográfico. E para colocar isso em perspectiva, basta comparar. No mesmo período, o Brasil cresceu cerca de 6,5%. O estado do Tocantins, 9,25%. Palmas, quase 47%. A diferença é gritante e mostra o imenso poder de atração que a nova capital desenvolveu. E isso nos leva à nossa questão final. A história de Palmas é sobre visão, engenhosidade e um crescimento explosivo. Enquanto essa jovem capital continua a sua rápida jornada, a pergunta que fica no ar é: o que será que o futuro reserva para a Cidade do Sol?